Ó, acabei de ficar sabendo via imprensa, estava no G1, cliquei ali e li, né? Que o Tribunal Superior Eleitoral, uma ministra que é bem bolsonarista, todas as decisões dela praticamente são a favor do Bolsonaro e do bolsonarismo, ela mandou censurar a mim, ao Janones, ao Lula, tem uma conta no Twitter também que não se sabe quem é, mas se chama Tesoureiros, e algumas outras pessoas que publicaram vídeos e coisas sobre o Paulo Guedes e o Bolsonaro afirmarem que vão desvincular o salário mínimo da inflação. Então, as nossas publicações sobre a desvinculação do salário mínimo e a inflação, elas serão deletadas. Algumas minhas já foram deletadas, as outras devem ser nas próximas horas. Segundo a ministra, isso é fake news. Porque, segundo a ministra do TSE, o Paulo Guedes já falou que ele não vai fazer isso. É engraçado. A lei atual é a seguinte: se a inflação do Brasil é 5%, vamos supor, é bem mais, vamos supor que é 5%, a inflação oficial, o IPCA. No ano seguinte, o salário mínimo tem que aumentar no mínimo 5%. Ele é vinculado à inflação. Tá, Thiago, mas e se o presidente ele como o Lula fazia, se o presidente ele é bonzinho, ele fala, não, mas a inflação é de 5%, eu quero aumentar o salário mínimo em 10%. Um aumento maior do que a inflação. Ele pode? Pode. Se o Bolsonaro, por exemplo, quisesse aumentar o salário mínimo esse ano, o dobro da inflação, ele podia. Se ele quisesse falar, olha, eu vou pegar aqui o índice da inflação de alimentos, que foi de 53%, e não o IPCA, que é de apenas 9%, para aumentar o salário mínimo. Como é maior que o IPCA, que é o índice que está vinculado ao salário mínimo, ele poderia. Mas e se o Bolsonaro chegasse e falasse, olha, a inflação é de 9%, eu só vou aumentar o salário mínimo em 8%. Ele pode? Não. Hoje ele não pode, por lei ele não pode. Se ele aumentar o salário mínimo também, a inflação é de 9%, ele aumenta 9%. E a aposentadoria? Aposentadorias e pensões também têm que aumentar os mesmos 9%. O governo geralmente faz um drible para aumentar um pouquinho menos. Quem é aposentado sabe disso, que o governo Bolsonaro faz de tudo para aumentar menos. Mas essa é a lei, como deveria ser, aumento mesmo. Também o Bolsonaro e o Paulo Guedes, eles falaram, não sou eu, eles falaram que vão desvincular também a aposentadoria do salário mínimo e da inflação. Aí você pensa, se tem uma lei que só serve para que o mínimo seja a inflação, se quiser dar mais pode, mas não pode dar menos, e eles querem desfazer essa lei, para que eles querem desfazer essa lei? Mas aí, segundo a ministra do TSE, o Paulo Guedes falou que é para dar mais, mas dar mais ele já pode, não precisa desfazer a lei. Estranho, né? Eu vou te mostrar aqui um vídeo do Paulo Guedes, tem uma edição, de uma reunião ministerial, que era uma reunião em que eles não sabiam que seria tornada pública. E aí você vê se você acredita na palavra do Paulo Guedes, como a ministra do TSE coloca como verdade absoluta. A palavra do Paulo Guedes dizendo que não vai fazer. Isso é absoluta e então quem fala o oposto está disseminando fake news. É engraçado, né? Mas aqui tem um vídeo para você ver se você acredita ou não no Paulo Guedes. Trabalhadores, aposentados e pensionistas. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Acreditem no governo. Nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Deixa cada um se fuder. Acreditem no governo. Bolsonaro, sigam tranquilos. O presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Aqui eu não vou colocar que tem muito palavrão, esse cara boca suja, mas você vê, colocou uma granada no bolso do inimigo, ele está falando de servidores públicos, 2 anos sem aumento de salário, aí o governo desvincula a inflação do salário mínimo. Não posso dar aqui a minha opinião, mas fatos, eu acabei de falar sobre fatos. Se eu der a minha opinião, eu não sei, eu não fui notificado oficialmente, eu não estou nem no Brasil, então não tem como chegar a notificação para mim, mas o Janones falou que na decisão, no caso dele, não sei do meu caso, se ele continuar falando sobre o assunto, ele pode levar uma multa de 100 mil reais. Então, como eu não sei, eu não vou ficar falando sobre a minha opinião sobre o assunto. Você aí tira suas próprias conclusões. É um governo que já falou em reuniões que achavam que seriam secretas em congelar salários outras vezes, e que agora quer desvincular isso. Aí os bolsonaristas começaram a me atacar, falar, tá vendo? A gente avisou que ia ter censura no país, essa corte, o TSE acha que tá acima do bem e do mal, Tem um problema. E os bolsonaristas falam, tá vendo como é bom ser censurado? A gente também tá sendo censurado faz anos. Tem um problema. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando um deputado ou um ex-deputado chega e fala assim, olha, temos que invadir o Supremo Tribunal Federal, tirar os ministros de lá na porrada e espancá-los em praça pública. Eu falo, isso é liberdade de expressão? Ou ele está fazendo ameaça? E no caso, uma ameaça clara à democracia. Porque se alguém falar, olha, temos que invadir o local de trabalho de fulano, qualquer pessoa, vão tirá-lo de lá e espancá-lo no meio da rua. Crime de ameaça gravíssimo.
Só que ele não está falando de qualquer fulano, está falando de ministros do Supremo Tribunal Federal. Invadir o local de trabalho deles e espancá-los no meio da rua, você está acabando com a democracia do Brasil. Pois bem, está acabando com um dos 3 poderes. O tal, esse aí que eu estou falando, o Daniel Silveira, foi preso. Aí falam que era censura a ele. Ah, isso não é censura, ele cometeu crime. Quando alguém chega e fala, olha, o Lula vai fechar igrejas, isso é fake news. Você não tem uma declaração do Lula dizendo que vai fechar igrejas. Você não tem, segundo, uma declaração de nenhum aliado do Lula dizendo que ele vai fechar igrejas. Você não tem, terceiro, algum histórico do Lula de fechar igrejas, porque ele foi presidente por 8 anos e, pelo contrário, igrejas abriram e não fecharam no governo dele. Então você tem aí três fatos fortíssimos contra a afirmação sem fundamentação alguma de que ele fecharia igrejas. Aí você tem 4 palavras do Lula falando, eu não vou fechar igrejas porque eu não fechei. Simples assim. Aí, 5, você não vê em nenhum veículo sério a afirmação de que o Lula fecharia igrejas. Quer dizer, quem fala isso está inventando. Quando o Malafaia, aquele Valadão e outros pastores que representam o demônio, quando eles falam isso, eles estão inventando uma informação. Isso é fake news. Você mandar deletar a fake news, você está limpando a sociedade de algo que poderia fazer com que pessoas votassem pensando nisso, pensando que aquilo era verdade. Quer dizer, a pessoa não iria votar tendo a plena consciência do voto. Não seria um voto consciente, seria um voto que estaria ali manchado, porque a pessoa está votando achando que o candidato Lula, no caso, faria uma coisa que não fará. Então você deletar isso não é censura, porque você está deletando uma informação inverídica inventada. Agora, quando o governo Bolsonaro admite, vamos desvincular o salário mínimo da inflação, e alguém faz uma análise sobre isso, você mandar deletar essa análise, aí é censura. É uma análise. Eu estou pegando o histórico do governo Bolsonaro, que é de aumentar o salário mínimo sempre abaixo da inflação, fez isso já há 3 anos, mesmo sendo lei que tem que ser pela inflação, ele sempre dá um drible para aumentar 2 ou 3% abaixo. Você percebe isso? O salário mínimo aumenta abaixo da inflação. O mesmo com as aposentadorias. Mesmo sendo vinculado já, eles conseguem driblar para aumentar abaixo. Aí você faz uma análise óbvia. Vai lá o TSE, a mando do Bolsonaro, ministro assim com o Bolsonaro, e manda assim, aí é censura, Eu vou falar, Thiago, mas você tomou essa análise porque você está contra o Bolsonaro. Não, o UOL, eu venho falando aqui, o UOL embarcou 100% na narrativa do Bolsonaro de que o bolsonarismo está sendo censurado. Nossa, é censura contra o Bolsonaro deletar posts que falam que o Marcola votou no Lula. É censura para deletar posts, o UOL entrou nessa 100%. Aí aqui, o UOL, José Paulo Kupfer, você não pode falar que ele é petista, longe disso. Aí tá aqui, projeto de Guedes, quem quiser ler aí, eu não posso falar, né? Quem quiser ler aí. Proposta de Guedes de corte do salário mínimo, você pode ler aí você mesmo. Tá aqui, não sou eu, Thiago, que tomei essa decisão porque eu sou petista, porque... Não, tem um histórico sobre isso tudo. Aí tem várias matérias falando sobre o assunto, todas falam sobre isso. Aí no Globo News, eu não vi o TSE mandar censurar a Globo News. O TSE só manda censurar quem tá ao lado do Lula. O TSE não brinca com a grande mídia, percebeu? A ministra lá, bolsonarista, aí não. Aí nesse campo ela não vai. Tem aqui, eu não posso colocar porque a Globo desmonetiza o meu vídeo. Mas... Ou tira do ar, que é pior ainda. Se dá um strike no Plantão Brasil, eu já avisei algumas vezes. Se o Plantão Brasil levar um strike, o canal sai do ar na semana decisiva. Então, a Globo News tem várias análises falando exatamente o mesmo que eu falei. O TSE não brinca com a Globo News. Aí não, né? Imagina a Globo ficar brava e falar que, olha, e ensinar para as pessoas, olha, gente, quando você apaga fake news, você está limpando a internet. Quando você apaga... Por exemplo, a campanha do Lula coloca um vídeo do Bolsonaro dizendo que queria comer carne humana. Que só não comeu porque as pessoas estavam com ele e não quiseram ir junto. E tinham que ir junto se não dava para ir ele sozinho. Não falou mais nada. Aí, deleta. Não falou do próprio Bolsonaro, ele falou. Aí, quando o Bolsonaro admite que é pedófilo, quando ele fala que pintou um clima entre ele e meninas de 14 e 15 anos, aí o TSE manda censurar também. Aí é censura. É uma informação, a pessoa tem direito de votar sabendo que isso foi dito pelo Bolsonaro. É a pessoa que tira suas próprias conclusões. Um rapaz de 65 anos falar que pintou um clima entre ele e uma menininha de 14. Falar que elas estavam todas bonitinhas, arrumadinhas, quer dizer, ele se atraiu por elas. Estavam bonitinhas, pintou um clima. Não tem outro contexto para isso, mas mandaram deletar da campanha do Lula. Isso eu ainda posso falar, pelo menos. Nesse caso, estou falando abertamente. Nesse eu ainda posso falar. Aí veja... Estamos aí há 6 dias da eleição. O que vai acontecer se o Bolsonaro ganhar? Porque lembre-se, ontem aconteceu o caso Roberto Jefferson, no qual o Janones também foi censurado. Eu não, mas o Janones foi. Eu ainda não, pelo menos. O Janones foi. Em que, o que aconteceu? Quando pegou mal para o Bolsonaro, quando o Alexandre de Moraes acabou com a palhaçada, que estavam fazendo ali uma negociação fake,
O que aconteceu? O Bolsonaro, ele gravou um vídeo dizendo que o Roberto Jefferson era bandido e que o tratamento dado a quem atira em policiais é tratamento de bandido. Ele fez isso sem citar o nome do Roberto Jefferson, mas enfim, falou. Você acha que o Bolsonaro falaria isso se o caso fosse um ano atrás, 2021, sem ser período eleitoral? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe o que o Bolsonaro ia fazer? Ele ia peitar o Alexandre de Moraes, ele ia peitar o TSE, ele ia mandar o Exército, como o Ottoni de Paula, parlamentar bolsonarista, aliado, braço direito, viaja até no mesmo avião que o Bolsonaro, no avião presidencial, falou que o Bolsonaro ia mandar as Forças Armadas para proteger o Roberto Jefferson. Isso foi no primeiro momento, quando o Bolsonaro achou que a tentativa lá, o plano dele que falhou, se é que foi plano, mas ele achou que ali defender o Roberto Jefferson era bom para ele eleitoralmente. Ele queria mandar Forças Armadas, que é o que ele faria em 2021 ou em 2020. Só não fez agora porque é processo eleitoral, eles têm pesquisas em tempo real e tem análise de rede social em tempo real, coisa que eles não têm durante os outros quatro anos. E aí, ele viu, opa, deu ruim, aí ele teve que gravar um vídeo. Se não, não. Agora, o que você acha que faz o Bolsonaro se ele ganha a eleição? Se eu não posso nem falar do salário, isso antes da eleição, imagina depois. É isso que está acontecendo no Brasil 2022. Dia 30 você tem a escolha, viu? Ou você vota por um país aí em que o presidente defende amigos dele. Ah, atirou em policial, jogou até granada na polícia. Pô, e daí? E daí? Leva até as Forças Armadas para te ajudar. Ou você vota num país que é assim, ou você vota num país e que censura a oposição e tudo mais, ou você vota num país em que o Lula foi preso injustamente e jamais levantou uma arma ou incitou seus apoiadores a irem com violência para cima dos policiais federais que estão lá cumprindo o seu trabalho. O policial federal que prendeu o Lula, por acaso, um dos que sempre escoltava o Lula é um policial que estava rindo ao lado do Roberto Jefferson enquanto ele narrava que jogou granada em outros policiais. Aquele é o mesmo que escoltava o Lula, sabia? É o mesmo. Escoltando o Lula assim, ele com um fuzil, cara feia. O Lula, que não fez nada. Contra o Roberto Jefferson, ele tá ali rindo à toa, enquanto o Roberto Jefferson fala que feriu 2 colegas dele. Esse é o Bolsonaro, esse é o bolsonarismo, viu? Pra você ver. Agora imagina depois se o cara ganha a eleição. Então saiba, viu? Dia 30, esse domingo, é o dia decisivo pro resto da nossa democracia. Falou.